Pois vamos à palavra do Senhor, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Olha o que Jesus disse: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de sacos e cobrido-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Vamos orar? Papai querido, fala conosco. Que teu Espírito nos revele a tua palavra. Abre os selos e nos dá o pão da vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Palavras de Jesus. E olhando imediatamente, parecem ser palavras extremamente duras, porque próprio Jesus está denunciando as cidades, está dizendo coisas que acontecerão com elas. E para a gente entender um texto desse, primeiro, a gente precisa entender o que Jesus está dizendo para as pessoas destas cidades. O que Jesus está dizendo para essas cidades? E depois, então, transportar o ensino desse texto para os dias de hoje e saber o que Jesus quer falar conosco. Versículo 1. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque elas não se arrependeram. Qual é o tempo de Jesus nesse texto? Jesus está declarando essas palavras no final do seu ministério. Ele já pregou em Tiro, ele já pregou em Corazim, ele já pregou em Betsaida, ele passou um tempo em Cafarnaum, ele está terminando o seu ministério. Ali Jesus operou milagres, anunciou o reino dele. Jesus fez coisas extraordinárias nesses lugares. Acontece que as pessoas que estavam ouvindo a mensagem de Jesus nessas cidades, elas estavam tendo duas atitudes. A primeira, elas estavam ouvindo a palavra com apatia. Elas estavam ouvindo a palavra sem muito interesse. Na verdade, elas estavam insensíveis à palavra de Jesus. Mas outras não estavam apáticas, outras estavam com hostilidade à palavra de Jesus, ou seja, elas eram agressivas com Jesus e com seu ensino, não aceitavam o ensino de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, quando agiu nessas cidades, olha aqui para mim, ele operou muitos milagres, diga milagres. E os milagres, irmãos, eles têm propósitos. Milagre não é algo simplesmente para satisfazer a necessidade ou a curiosidade de alguém. Um milagre aponta, um milagre ensina. Um milagre, ele revela o que Jesus é e qual é a mensagem de Jesus. Quantos estão me entendendo, amém? Um milagre que Jesus faz não é só por fazer. Um milagre sempre é um sinal que aponta para a mensagem de Jesus. Então Jesus não fez milagres apenas para entreter aquele povo, e nem discursou para o deleite intelectual deles, que muitos ouvem Jesus e dizem, bom ensino.
Não, Jesus não estava fazendo isso. Jesus pregou àquela cidade. Jesus se manifestou em milagres e maravilhas naquela cidade, para dar uma nova vida àquelas cidades, para dar esperança àquelas cidades. Ele não estava lá para impor um estilo de vida. Ele não estava lá para simplesmente obrigá-los a obedecê-lo. Não, a bondade e a misericórdia de Deus andavam pelas ruas daquela cidade para trazer arrependimento e mudança de vida. E o que Jesus mais desejava era retirar o jugo pesado do pecado e da religião daquelas cidades. Mas ele percebe que algo não está tão bom. E ele então denuncia, e ele então alerta aquelas cidades. Ele diz: ai de você, Corazim. Versículo 21. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupa de sacos e cobrindo-se de cinza. Jesus está dizendo assim: se o que eu fiz em Corazim e Betsaida tivesse acontecido em Tiro e Sidom tinham se convertido e mudado. Agora você precisa entender aqui por que Jesus está fazendo essa comparação. Bem, quase nada se sabe das cidades de Corazim e Betsaida. Elas simplesmente desapareceram do mapa. Elas simplesmente estão em ruínas. O que se sabe é o que a Bíblia diz: elas rejeitaram a Cristo. Mas Jesus cita agora Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram cidades piores do que Corazim e Betsaida. Eram cidades que tinham a pior reputação da Bíblia, perdendo somente para Sodoma e Gomorra. Estavam entre as top 5 piores cidades da Bíblia. Então Jesus está dizendo assim: se o que tivesse acontecido em ti, Corazim, e em ti, Betsaida, tivesse acontecido lá em Tiro e Sidom e em Gomorra, que são cidades piores do que vocês, elas teriam se arrependido. Mas vocês ainda continuam com o coração duro. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Jesus aqui, ele começa a registrar algo: nunca fiz tantos milagres em um lugar, e nunca um povo me rejeitou tanto. Não há registro exato do que Jesus fez nessa região. Você vai observar, por exemplo, que em Cafarnaum, de Mateus 7 e 8, dos 10 milagres que tem lá, 5 foram em Cafarnaum. Mas essas cidades foram lugares onde Jesus simplesmente agiu de forma poderosa. Irmãos, o que Jesus fez não se pode estar escrito em todos os livros. A Bíblia diz em João 20, 25, que os milagres que Jesus fez foram tantos que não caberiam em todos os livros no mundo. Mas Jesus deixa claro outra coisa. Olha aqui para mim. Ele diz assim: eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Jesus está deixando claro aqui que cidades com pior reputação do que Betsaida e Corazim serão julgadas com menos rigor. Jesus está avisando aqui para o lugar onde ele muito pregou, muito ensinou, que ele vai cobrar mais desses lugares do que de outros. E Jesus aqui, ele quer nos ensinar algo. Meus irmãos, olha para mim aqui agora. Pastor, por que você está ensinando ou está pregando esse texto hoje? Nessa semana, analisando tudo que Deus tem nos abençoado como igreja. Nós somos uma igreja de pouco mais de 7 meses. Hoje nós somos uma igreja que, com crianças, adultos, nós estamos aí chegando às 1.500 pessoas. Deus fez coisas extraordinárias nesse ano e ainda está fazendo coisas maravilhosas. Quantos aqui foram abençoados e transformados nesse tempo, irmãos? Eu fui muito abençoado. Que presente de Deus, que coisa gostosa que Deus está fazendo no nosso meio. E eu fui agradecendo a Deus por tudo isso. Mas eu descobri uma coisa. Eu descobri que a gente não pode só agradecer a Deus. Eu descobri que a gente tem que se responsabilizar por aquilo que Ele está nos dando. Jesus deu presente, amém, irmãos?
mas Ele quer que a gente use Ele direitinho. Ele está falando aqui que uma cidade, 2 cidades, 3 cidades receberam muito dele, mas foram cidades que deram as costas para Ele. E Ele disse que existiam cidades piores, mas Ele vai cobrar muito mais dessa cidade onde Ele fez tantos milagres do que de outras cidades que nunca ouviram Ele falar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Jesus declara que por causa do privilégio que Cafarnaum, por causa do privilégio que Corazim e Betsaida tiveram, Ele vai ser mais rigoroso no julgamento com elas. E o que isso tem a ver comigo e com você hoje? O que essa palavra tem a ver conosco? Jesus está tentando nos ensinar que aonde Ele muito se manifesta, Ele tem expectativa naquele lugar. Jesus, Ele está dizendo: eu acendi uma luz. Será que vocês estão vendo? Jesus estava espantado com Corazim e Betsaida. Por quê? Porque a glória dele, os milagres dele estavam naquela cidade, mas elas não mudaram a sua forma de pensar e nem o seu comportamento. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Vamos dar uma atualizada agora? Uma ultra, super atualizada no texto? Imagine se eu lesse o texto assim: ai de ti, imperatriz, porque se os milagres e ensinos que foram dados a vocês tivessem sido dados lá na Cracolândia, eles já teriam se arrependido. E se a gente lesse assim: ai de ti, você, Nova Aliança Esperança, se o que você sabe sobre Jesus, os terroristas lá do Boko Haram soubessem, eles já teriam mudado a sua forma de pensar e agir. Imagine se Jesus chegasse com uma sentença dessa para nós. É como se Ele estivesse falando assim: eu investi tanto em vocês, mas vocês não souberam aproveitar aquilo que eu entreguei. Jesus está nos ensinando que o julgamento, irmãos, olha para mim aqui, que o julgamento não depende apenas do número e da gravidade dos nossos pecados. Jesus também nos ensina que Ele vai nos julgar segundo as oportunidades que tivemos de saber o que é a verdade, de mudar, mas rejeitamos. Não só os nossos erros que nós cometemos, mas nós tivemos luz suficiente para estar sem eles, nós tivemos luz suficiente para andarmos de forma diferente. Jesus aqui está denunciando uma cidade que viveu um avivamento, e em nome de Jesus, Ele não vai denunciar uma igreja, uma cidade como a de Imperatriz, que está experimentando da graça e da misericórdia dEle, e nós vamos dar as costas. Não, irmão, isso aqui não é um aviso severo, isso aqui é uma declaração de um Deus que nos ama, dizendo: ei, eu estou sobre vocês, um tempo maravilhoso está sobre vocês, aproveitem. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Enquanto eu meditava e preparava esse texto, eu lembrei de um livro de Oswald Smith. Oswald Smith escreveu um livro chamado Paixão por Almas. E nesse livro, Oswald Smith diz o seguinte: ele diz que um cristão não deveria ouvir o evangelho 2 vezes enquanto houvesse alguém nessa terra que não ouvisse pelo menos uma. Ou seja, ele está dizendo assim: não repita o evangelho para quem já ouviu uma vez, enquanto houver pessoas nessa terra, nesse mundo, que ainda não ouviram. Quantos ouviram o que eu falei? Imagine se você tivesse só uma oportunidade. Já seria o suficiente para Jesus esperar algo de você. Quantos estão me entendendo, meu irmão? Diga amém.
quanto maior são os privilégios, maiores devem ser as nossas responsabilidades. Quanto maiores os privilégios, maiores são as expectativas de Jesus sobre nós. Irmãos, hoje vivemos um tempo extraordinário. Hoje vivemos um tempo onde a Bíblia ela é quase onipresente. Se ela não está no livro, ela está num tablet. Se ela não está num tablet, ela está no telefone. Hoje nós temos liberdade para orar, nós temos liberdade para estender as mãos, nós temos liberdade para buscar a Deus em praticamente todos os lugares. Hoje desfrutamos de um tempo de graça e de revelação do Espírito Santo. Nunca a igreja foi tão abençoada com tantas músicas, nunca a igreja foi tão abençoada com tantos ministérios, nunca a igreja foi tão capacitada, nunca. Parece que nós estamos vivendo aí um romper de Deus nesse tempo. Em janeiro ou fevereiro do ano que vem, 200 mil jovens estarão sendo enviados nos estágios lá em Brasília, em São Paulo. Nós vivemos um tempo de graça, nós vivemos um tempo de missões. A igreja está acordando, o Espírito Santo está sobre nós. Nós vivemos um tempo extraordinário, meus irmãos. Mas a pergunta é: o que nós vamos fazer com isso que nós estamos recebendo? Existia um orgulho em Cafarnaum. Esse texto fala que Cafarnaum achava que ia chegar até os céus. E Jesus disse: não, você vai até o inferno. E estranhamente, Cafarnaum foi a cidade onde Jesus fez milagres incríveis e praticamente montou seu quartel-general lá. Cafarnaum, você acha que você vai chegar até o céu? Você acha que a tua vida está muito boa, está bem organizada? Ei, Cafarnaum, presta atenção. Eu preguei, eu ensinei, fiz milagres, mas você não me ouviu. A sua situação vai ficar muito difícil. Será que nós somos parte daqueles, irmãos, que estamos ouvindo a palavra de Deus e deixando ela escorregar pelas nossas mãos? Será que nós somos aqueles que somos cheios da glória e ela vaza durante a segunda-feira da nossa vida? Quantos estão me entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Tantos acontecimentos espirituais, tantos ensinos bíblicos. Olha só, Jesus está dizendo o seguinte aqui: haverá mais rigor para nós que estamos ouvindo agora, que para outros que nunca ouviram. Fale para a pessoa do seu lado: parece que Jesus tem mais paciência com aquele que não sabe do que com aquele que, sabendo, resiste. Jesus tem mais paciência com o ignorante do que com aquele que, sabendo o que deve fazer, resiste. E Jesus quer nos endireitar nesse tempo aqui. Irmãos, você conhece o Deus que você serve? Você conhece Jesus? Eu começo a fazer uma análise da quantidade de conhecimento que a gente tem e da quantidade de obediência que a gente tem. Aí eu começo a descobrir, ou eu penso que a igreja deu mais um atributo para Deus. Uma vez eu fazendo um estudo da Bíblia, eu descobri que Deus tem 23 e com certeza mais atributos, mas eu lembro que no meu estudo eu fiz 23 atributos de Deus. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Deus é imutável, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é juízo. E vários atributos de Deus, mas eu acho que muitas pessoas deram um atributo de Deus que não está na Bíblia: Deus delicado. Um Deus delicado, um Deus que não quer desagradar ninguém, um Deus politicamente correto, um Deus que não ofende, um Deus que, aceita você do jeito que é. Meus irmãos, não é esse Deus que nós temos na Bíblia. O nosso Deus não é delicado, o nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. A palavra de Deus, ela não é um buquê de flores. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. E o que nós precisamos entender é que o que Jesus está querendo nos ensinar aqui tem certa urgência.
Jesus aqui não está preocupado por qualquer motivo. Jesus está preocupado aqui porque a mensagem do Evangelho tem escorregado nos lugares onde Ele mesmo pregou. Irmão, você sabe o que o Evangelho oferece, que nenhuma outra mensagem pode oferecer? Vida com Deus. Irmãos, vida com Deus. Você sabe o que é vida com Deus? Vida com Deus é quando tudo lá fora está desorganizado, tudo lá fora está arrebentado, tudo lá fora está confuso, mas Deus aqui dentro de você te mantém firme. Vida com Deus é vida que dá propósito, é vida que dá vontade de acordar na segunda-feira. Vida com Deus é vida de viver, vontade de viver. O Evangelho nos dá vida com Deus, o Evangelho nos dá comunhão com o Eterno. O Evangelho me prepara para a vida após a morte. E sabe, uma das coisas que eu mais gosto do Evangelho? O Evangelho me dá a verdade. Irmãos, como eu valorizo a verdade. Eu não sei como isso aconteceu na minha vida, eu acho que foi nos 12 anos de idade. Quando eu comecei a sair para as festas, comecei a sair para os aniversários, comecei a sair com a galera. E eu comecei a perceber a nossa galera muito assim, bebendo muito, fumando muito. E depois, na minha adolescência e juventude, a galera indo para as drogas. Mas eu não sei como isso veio para a minha cabeça, irmãos. Mas eu me lembro que muito cedo, talvez 12 aos 13 anos de idade, eu decidi que eu nunca jamais desejaria viver uma coisa que não fosse a verdade. E esse princípio ele se estendeu na minha vida, me ensinando que eu nunca queria beber, eu nunca queria fumar, eu nunca queria me drogar, eu não queria perder os sentidos, eu queria sempre estar com meus pés na rocha, eu queria sempre estar com os meus pés pesando o peso que eu tenho, eu sempre queria ter a realidade em minha vida. Como vocês estão me entendendo, irmãos? Eu sempre gostei da verdade. Eu nunca gostei de me esquivar da verdade. A verdade sempre foi um desejo do meu coração. Eu prefiro uma verdade amarga, dura, irmãos, do que uma mentira doce. E você sabe o que é verdade, irmãos? Verdade é contar as coisas como elas realmente são. Isso é verdade. E você sabe o que Jesus está dando para Betsaida e Corazim? Ele está dizendo a verdade. O Evangelho é maravilhoso porque ele entrega a verdade. Ele chega para essas duas cidades e diz: milagres aconteceram em vocês, avivamento aconteceram em vocês. Vocês tiveram muitas coisas boas na vida de vocês, mas a verdade é que vocês ouviram a minha palavra e rejeitaram. E que coisa extraordinária é quando Deus nos dá a verdade. Porque a verdade acorda, porque a verdade alinha, porque a verdade nos faz ser quem nós precisamos ser de verdade. A verdade não é contar aquilo que te faz sentir melhor, meus irmãos. A verdade às vezes são más notícias, mas se é verdade, a gente precisa ouvir. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E a verdade é que nós somos uma igreja profundamente marcada pela presença de Jesus. E a pergunta é: o que nós vamos fazer com isso? Graça e misericórdia tem sido derramado aqui, nas células, nos domingos, na nossa adoração, no nosso jeito de ser igreja. O que nós vamos fazer com isso? E eu vou te mandar uma verdade muito dura agora. A verdade, irmãos, é que sabemos mais de Deus, da Bíblia e da moral do que obedecemos. Essa é a verdade. Procuramos Deus no momento de dor, procuramos Deus nos momentos de provação, procuramos Deus nos momentos de dificuldades, procuramos Deus nos momentos de tempo negro em nossas vidas.
procuramos Deus quando estamos na escuridão. Então Deus vem e nos abençoa. Quando estamos entendendo, irmãos? Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos ama, Ele não nos abandona. Aquele que declarar o nome do Senhor será salvo. Aquele que pedir ajuda a Jesus, Ele estende a mão. O nosso Deus é longânimo, a sua paciência é imensa. E nós na escuridão, quando pedirmos, Ele vai vir. Mas o grande problema é que quando Deus nos tira da escuridão, quando Deus nos tira da dor, quando Deus nos tira do desespero, quando Deus nos tira da vida financeira desequilibrada, devendo, e aí Ele nos coloca num lugar diferente, então nós esquecemos na luz aquilo que Deus nos ensinou na escuridão. Nós abandonamos os ensinamentos de Deus. É isso que Ele está dizendo para Cafarnaum. Cafarnaum, você acha que você vai chegar até o céu? Não, Cafarnaum, você me abandonou. Sua vida será difícil. Deus quer nos ensinar a viver uma vida diferente. Irmãos, eu quero lhe dizer uma verdade com muito amor. Como pastor e como uma pessoa que deseja muito o seu bem, uma das maiores verdades que tem na Bíblia é que Deus vai punir o pecado. Ele vai punir o pecado dessa cidade. Ele vai acabar com essas cidades. Na verdade, você não sabe nada sobre essas cidades. Não sobraram pedra sobre pedra dessas cidades. Olha para mim aqui. Primeiro o pecado vai te punir, e depois o pecado vai punir. Primeiro o pecado vai te punir, e depois Deus vai punir o pecado em você. E isso não vai mudar nunca. E você sabe qual é o maior erro da humanidade? Olha para isso aí. Qual é o maior erro da humanidade? O maior erro da humanidade, irmãos, olha para mim, não foi a invenção da bomba atômica. O maior erro da humanidade não foi o Holocausto. O maior erro da humanidade não foi a escravidão. O maior erro da humanidade não foi ter comprado as ações da Apple há 20 anos atrás, ou as ações da Magazine Luiza em 2015. Eita Jesus, se eu soubesse. Se você perguntasse para vários historiadores qual é o maior erro da humanidade, eles iam elencar várias situações nessa terra. Mas coloca para mim aí João 1:11. Eu quero te mostrar qual é o maior erro da humanidade, irmãos. O maior erro da humanidade é quando Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Deus, na sua graça e misericórdia, encarnou. Jesus Cristo andou nessa terra, teve cheiro de gente, comeu, conversou, demonstrou seu amor, revelou quem é Deus, proclamou o evangelho mais lindo, o evangelho da salvação, do perdão dos pecados. Foi para aquela cruz desgraçada e morreu de forma miserável pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, foi ao inferno, pegou a chave do diabo, decretou o fim da maldade, subiu, ascendeu ao céu, está à direita de Deus, orando por nós agora, esperando que nós não cometamos o maior erro da humanidade, esperando que a gente não dê as costas para aquele que tem as palavras de vida eterna. Porque foi isso que aconteceu com Corazim e Betsaida. Eles tiveram tanto, mas ficaram com tão pouco. E quando eu já estava finalizando essa mensagem, meus irmãos, eu me lembrei de um texto, e confesso a vocês que eu li esse texto em lágrimas na Bíblia. Mateus capítulo 23, versículo 37. A palavra de Deus diz assim: Jerusalém, Jerusalém. Peraí, olha para mim aqui, deixa eu te dar o cenário.
Imagine você no alto de uma montanha. Você está no alto da montanha e Jerusalém está ali. Então Jesus está no alto da montanha e Ele agora está vendo Jerusalém. E Ele agora dá um grito de desespero, de profunda paixão. Jesus Cristo dá fala de uma forma que nenhuma música poderia expressar, que nenhum poema poderia conter. Jesus tem uma declaração profunda do seu amor por aquela cidade. Então ele chega e olha para aquela cidade e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes, irmãos, olha as palavras do seu Deus. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis te abençoar, Jerusalém, mas você não quis. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: meu profeta Isaías já foi aí, o meu profeta Jeremias já passou por aí. Eu já te ensinei o caminho da luz, eu já te ensinei o caminho da salvação. Eu já preguei para você, Jerusalém, eu já fiz milagres e maravilhas para você, Jerusalém, mas você não me quer. Irmãos, lê comigo as 4 últimas palavras aqui. Mas vocês não quiseram. Leia de novo. Mas vocês não quiseram. Leia de novo. Mas você. Esse é o motivo. Esse é o motivo de Jerusalém não ter ficado em pé. E olha para mim. Quando Mateus escreveu esse texto, Jerusalém já tinha sido destruída. Jesus proclamou esse texto, e entre o que Jesus proclamou e o que Mateus foi escrever alguns anos depois, Jerusalém já estava destruída. Se você for visitar Jerusalém hoje, a verdadeira Jerusalém, ou a Jerusalém do tempo de Jesus, está a 20 metros de profundidade. Quase não tem nada da Jerusalém antiga. Aquela cidade já foi construída e reconstruída 3 vezes. Então a gente precisa orar para saber se o que nós estamos vivendo está de acordo com a luz que nós já recebemos de Jesus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Era como se Jesus chegasse para Jerusalém e falasse assim, como se Jerusalém fosse uma pessoa e dissesse assim: Jerusalém, Jerusalém, Jeru, né? Jeru. E aí, Jeru? Jeru, como você está fazendo besteira? Ah, Jeru, você só está fazendo coisa errada nos últimos 300 anos. Mas eu desejo te abraçar e te proteger, como uma galinha faz com seus pintinhos. Oh, Jeru, mas o problema é que você não quer. Então Jesus decreta agora você está isolada, desolada, sozinha. Você não vai passar de uma cidade fantasma. E o texto descrito no original é mais ou menos assim: ô Jeru, se é assim que você quer, eu estou indo embora. Irmão, é para de partir o coração. Jesus aqui, Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: se Jerusalém, olha para mim, fosse uma pessoa e ela tivesse morrido, na lápide dela estaria escrito: aquela que muito foi amada por Jesus, mas o rejeitou. Irmãos, qual é o pior dia de uma pessoa? Qual é o pior dia de uma pessoa? O pior dia de uma pessoa não é o dia que ela trai o seu cônjuge. O pior dia de uma pessoa não é o dia que ela mata alguém. O pior dia de uma pessoa não é o dia que ela toma todas e no outro dia ela amanhece com uma ressaca terrível. O pior dia de uma pessoa não é um dia que ela não consegue pagar suas contas. Não é o pior dia.
O pior dia de uma pessoa, irmãos, não é o dia em que ela perde o seu ente mais querido. Não, esses são dias difíceis. O pior dia de uma pessoa é quando ela ouve a voz de Jesus, é quando ela ouve o Espírito Santo de Deus e dá as costas para Ele. Esse é o pior dia de uma pessoa. É quando ela perde a visitação do nosso Senhor. Porque Deus não vai impor sobre você salvação. Deus não vai impor sobre você uma conduta. Deus, Ele te ama, mas Ele não vai te aprisionar. Agora me ouça com muito cuidado e guarde no seu coração e na sua alma o que eu vou lhe dizer. Deus não obriga você a receber o seu amor, mas Deus não vai impedir que você seja julgado. Deus não vai impor o seu amor sobre você, mas não pode poupar aqueles que o rejeitam. Nós somos um povo muito privilegiado. Essa semana uma pessoa foi no meu gabinete e talvez ela me deu a tarefa mais difícil que um pastor pode ter na vida. Ela chegou para mim e disse assim: pastor, vocês dizem que nessa igreja vocês ouvem a voz de Deus, né? Eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu quero que o senhor me ensine agora a ouvir a voz de Deus. Aí eu digo: meu pai. E eu sabia que ela estava falando de fome de Deus, irmãos. Ela estava com fome de Deus. Aí eu falei assim: eu posso te dizer como é que Deus fala comigo. Ela disse: como é que Deus fala contigo? Olha, Deus fala comigo assim: e aí, Ricardo, como é que vai, meu filho? Não, Deus não fala assim comigo, irmão. Você sabe como é que Deus fala comigo? É quando eu abro essa palavra e eu fecho todas as janelas de distrações da minha vida e começo a lê-la. Como eu abri aqui em Mateus capítulo 6, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí sabe, vem uma palavra lá do fundo que diz assim: ei, confia em mim, o amanhã não vai lhe faltar. Sabe como Deus vai falando comigo? Deus vai falando comigo assim, irmão. Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ele diz: ei, você sabe do tanto que você é pecador e eu te perdoei. Perdoa aquela pessoa que te fez mal. Vai ser bom para você. Você vai melhorar. Então eu começo a ler a palavra de Deus e ela começa a falar comigo: pastor, você acredita que Deus fala audivelmente com as pessoas? Eu acredito, irmãos. Mas comigo Ele fala através da palavra. Ele diz assim: ei, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, nada vai te temer. Irmãos, eu já perdi o medo de morrer faz muitos anos. Eu já fui um homem que não deixava ninguém dirigir o carro. Eu já fui um homem que ficava na frente com o motorista de ônibus com medo dele dormir. Virava a noite inteira com medo de perder a minha vida. Mas num dia Deus falou comigo: meu filho, você é meu, e você estará comigo o restante da sua vida. Irmão, eu tive uma sensação de segurança. Não, irmãos, eu não quero morrer amanhã, mas eu não tenho medo da morte, porque o meu Redentor vive. E se Ele fez um bom serviço com Ele, tirando Ele da sepultura, Ele vai me tirar também. Se a sepultura não segurou Ele, quanto mais a mim, Ele vai me levar com Ele. Então a Bíblia ela vai nos forjando, ela vai nos ensinando. Irmãos, nós somos o povo hoje que ouve a voz de Deus. Sabe, eu fico imaginando você chegando no céu e fazendo uma entrevista com Moisés. Moisés, eu peguei logo Moisés porque Moisés foi o cara que mais viu milagre na Bíblia. A Bíblia diz que Moisés viu as 10 pragas do Egito. Irmão, não sei se você entendeu aquele negócio. Pensa nos cultos muito doidos aquele do Moisés. Sabe, era rio tornando em sangue, era fogo do céu caindo. E deixa eu te explicar, depois você lê a Bíblia com cuidado. Caía no Egito, mas não caía no arraial dos judeus, não caía no arraial dos hebreus, não caía no povo de Deus. Ou seja, aqui
O pau está quebrando, você dava um passinho para trás, estava em paz. Você imagina um culto desse, irmão? E a Bíblia diz que teve 10 pragas. Agora você imagina o seguinte, ele saindo, o mar vermelho se abrindo. Você, rapaz, eu tenho certeza, pastor, se eu visse o mar vermelho se abrindo, eu ia ser um crente melhor. Mas Deus não abriu nem o cacau. E eu fico imaginando você conversando com Moisés. Moisés, me conta aí, como é que foi aquele negócio de estar na fenda da rocha? Como é que foi aquele negócio de Deus passar pelas costas? E você perguntando aí, Moisés, rapaz, interessante mesmo é quando dava 5:30 da tarde, aparecia uma coluna de fogo, e o arraial ficava todo aceso. Ele disse, você, meu Deus, se eu tivesse visto isso, eu me converteria. Aí Moisés disse assim, não, mas a boa parte também é quando você botava a cuscuzeira pro lado de fora, e o maná caía dentro dela. Aí você diz assim, se fosse do meu tempo, se eu fosse do tempo de Moisés, eu seria um bom crente. Deus me livre de me desviar no tempo de Moisés. Mas o problema é que você tem que ler a Bíblia, que cada grande milagre que Deus fazia, 2 passos depois o povo estava se rebelando também. Agora eu quero te dizer, deixa eu te fazer, de um ponto de vista bíblico, panorama bíblico, verdade bíblica, como seria a sua conversa com Moisés? Eu vou dizer como é que seria. A sua conversa com Moisés seria assim, ó, Moisés, me conta como é que foi a tua vida com Deus. Moisés, não, peraí, eu quero que você me conte a sua. Aí você fala, não, Moisés, você não está entendendo, a tua foi louca demais, foi milagres e maravilhas. Ele disse, não, ei, Moisés vai chegar assim, deixa eu te explicar, você está muito equivocado. Quem mais conheceu o Senhor não fui eu, foi vocês. Ele disse, não, Moisés, não foi, Moisés. Ele disse, foi. Do tempo em que eu vivia, Deus conversava conosco através de uma tenda. No tempo que eu vivia, Deus vinha e nos visitava. Quando o profeta falava no nosso tempo, o espírito da profecia descia sobre ele. E depois que ele terminava de profetizar, o espírito da profecia voltava para o céu. Mas com vocês é diferente. Deus te amou tanto, Ricardo. Deus te amou tanto, Nova Aliança Esperança. Nessa conversa com Moisés, que Moisés ia dizer assim, ei, naquele tempo Deus estava lá fora. No seu tempo, Deus estava dentro de vocês. Eu que quero saber como era ter Deus dentro de vocês. Eu que quero saber como é que a gente pode conversar com Deus 24 horas por dia sem sacerdotes. Eu que quero saber o que era ter o Eterno morando dentro de vocês. Irmão, nós somos o povo do privilégio, nós somos o povo da graça, nós somos o povo da revelação, nós somos o povo do conhecimento. Ninguém experimentou Deus como nós estamos experimentando. Ninguém está sabendo de Deus como nós estamos sabendo. A Bíblia diz que nós estamos vendo e ouvindo aquilo que reis e profetas queriam ver e ouvir. Nós conhecemos a história. Nós temos 2000 anos de cristianismo como testemunha. Nós temos avivamentos que aconteceram nessa terra. Nós temos registros de milagres e maravilhas. Nós temos um Deus que opera. Nós temos o Espírito Santo que fala. Até quando a gente vai ser como Corazim e Betsaida e não dar olhos e ouvidos para isso? Nós somos o povo, irmãos. Como é que é o negócio daquele que não pode dar? Quando você assiste um filme, você não pode dar, isso aí mesmo. Spoiler. Nós temos o spoiler do final dos tempos, irmãos. Nós somos o povo que é privilegiado com a revelação daquilo que ainda vai acontecer. Até quando nós vamos ser tão... Oh, Jeru, Jeru, eu quero tanto te abraçar, mas você não quer. Até quando a gente vai resistir? Deixa eu te dar um spoiler do final dos tempos aqui. Está lá em Apocalipse capítulo 21.
Se você ouvir a voz de Deus, você vai experimentar isso aqui, ó. E eu vi um novo céu e uma nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele no meio do seu povo vai enxugar dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Esse é o spoiler do final dos tempos. Aquele que ouvia a voz de Jesus vai morar numa cidade santa com Ele, onde não vai haver dor, onde não vai haver lágrima, onde não vai ter nada. É lá que nós vamos morar, é lá que nós vamos estar com Ele. Mas aqueles que ouvirem a sua voz e obedecer. Betsaida e Corazim tiveram um avivamento no meio deles e perderam a visitação de Deus. A minha pergunta: Nova Aliança, Esperança, você vai perder? Pastor, quais são 3 coisas? Me dá 3 coisas certas nessa vida. Primeira, a morte. Segunda, os impostos. E terceira, o amor de Jesus. Essas coisas, você pode se agarrar nelas, elas sempre existirão. E aqueles que ouviram a voz de Jesus vão viver. E essa noite, Jesus quer te perguntar: o que você vai fazer com o que eu estou te dando? Fica em pé no seu lugar, fica. Não perca aquilo que Deus está fazendo. Faça um inventário aí de tudo aquilo que você já ouviu de Deus. Faça um inventário da sua vida. O maior erro da humanidade é quando ela dá as costas para a cruz de Cristo.